só. Hein?
nas flores e no mar que murmura teu nome a pensar, escondido do estais no verde da floresta. Marcos também. As aves em festa, e o sol a brilhar, e o sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria, orador de cada dia, posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações, nós te agradecemos a bênção do dia, os recursos inumeráveis movimentados em favor de cada um de nós. E que possamos, neste momento de prece, Senhor, absorver os elementos superiores em favor de nossa paz, de nossa harmonia física e psíquica. E que possamos contar com a tua ajuda, com a ajuda dos teus mensageiros para o nosso estudo desta noite. Que possamos iluminar o nosso íntimo, a nossa mente, para caminharmos na tua vontade. Tua vontade, Senhor, que representa o melhor para a nossa vida. Divino amigo, que saibamos entender-te, que tenhamos ânimo e coragem para seguir no teu caminho. E, Senhor, permita-te pedir por aqueles que gostariam de estar conosco, que não puderam, que aqui não conseguiram. Aqueles que sabemos acamados, aqueles, Jesus, que aqui não conseguiram chegar. Que todos recebam o nosso carinho mais sincero. E de todo o nosso coração nós te pedimos, Senhor, fique conosco. Auxilia-nos a fazer parte do banquete que nos preparaste para esta noite. Muito obrigado desde já. E que possamos iniciar a tarefa com alegria em nossos corações, por sabermos, Senhor, do teu amor em favor de cada um de nós. Sê conosco, hoje e sempre. Bom, tem alguém pela primeira vez que eu não tenha cumprimentado? Acho que não, né? Nossos irmãos eu já cumprimentei. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nós vamos dar sequência na lei divina, na lei natural. E dando sequência à lei de adoração, do Livro dos Espíritos. Mas o Evangelho e o Livro dos Espíritos caminham sempre juntos. Então a gente intercala, né? Vamos falando junto e não temos pressa. A questão é nós entendermos a mensagem.
A mensagem que... Saudade de você. É a mensagem que consola, liberta, mas também nos belisca, né? Mexe conosco. É preciso que mexa conosco. Por quê? Senão nós não vamos mudar. Senão nós repetiremos as reencarnações e nós não podemos perder esta oportunidade. Nós estamos na Terra e precisamos entender por que estamos, para que estamos. Qual o objetivo da nossa vinda na Terra? Por que tanta luta, tanta dificuldade, tantos obstáculos? O que esses obstáculos são na nossa vida? Porque o alto não quer nosso sofrimento. Várias e várias vezes nós repetimos isso aqui. O alto não precisa do nosso sofrimento e da nossa dor. O alto conta com as nossas mãos, com a nossa possibilidade, com a nossa capacidade. E nós precisamos descobrir onde nós podemos e até queremos agir. Ainda temos essa liberdade de escolha, tá bom? E tudo isso com o objetivo, ó, que a rede luminosa brilhe. Somente atendendo à vontade do alto, somente buscando a vontade superior, é que nós brilharemos. Mas, Filomena, que bobagem, eu estou lá procurando brilhar. Eu estou lá procurando brilhar. Brilhar para quê? Brilhar dá muito trabalho. Não brilhar dá muito mais. Tá? Não pôr isso aqui ao nosso serviço dá muito mais trabalho e traz dor. Fazer isso aqui brilhar, nos protegendo, porque dá para ver a camadinha, ó, fugiu, mas dá para ver a camadinha luminosa de proteção. É a nossa proteção. Se eu não tenho essa proteção, que vai desde a célula mais simples até o conjunto todo, os trilhões de células que nos servem, se isso aqui, eu não faço esse trabalho, ó, luminosidade, representando a minha força, a minha energia, o meu fazer, aquilo ali vai ficando obscuro, pesado, eu pesado, e o quê? Convivendo nos planos das dificuldades. E aí, não é porque Deus quer. Não é do plano divino a dificuldade no nosso caminho. Não, mas eu estou pagando. Tira isso da cabeça. Nós não viemos pagar nada. Nós viemos realizar. E nós não realizamos de estar sentados aqui. Nós estamos sentados aqui para o quê? Alimentar. Alimentar. Buscar a instrução para fazer. Essa busca aqui tem um objetivo. Fazer. Fazer onde? Onde você pisar. Fácil, não é, gente? Onde eu pisar, eu tenho que fazer. Porque aí, falando assim, fica muito claro, porque eu não tenho que ficar procurando. Será que é na minha escola? Será que é no meu trabalho? Será que é na minha casa? É onde nós pisarmos, nós realizaremos. Para que se cumpra a vontade do alto em nosso favor. Porque, gente, na verdade, a gente fala assim, porque é pedagógico falar assim. Mas o que Jesus perde se eu não quiser fazer? O que Jesus perde? Nada. Ele vai parar a evolução dele? Ele vai ficar chorando por nossa conta? Nem a gente mandando ele para a cruz. Ele perdeu o tempo conosco. Não é verdade? Então quem que fica atrasado? Nós. Olha, vocês conhecem a passagem no Evangelho de Lucas, quando aquele senhor, o velho Simeão, vai ao templo, porque ele sabia que Jesus ia ser apresentado,
Acho essa passagem simplesmente maravilhosa. Eu queria ter achado ela no livro do Irmão X, mas eu vou ficar devendo para vocês. Vocês me perguntam na próxima semana? Porque ela está no livro No Roteiro de Jesus. É o capítulo 1. Só que no livro No Roteiro de Jesus é um apanhado de Irmão X. Então eu queria ter pegado no Irmão X e não deu tempo de eu pegar. Mas no Roteiro de Jesus é o 1. Mas muitas vezes você não tem o No Roteiro de Jesus, mas você tem o Contos e Apócrifos, que não é ele. Ou Pontos e Contos, tá? É um desses. Mas aí eu trago qual que é certinho para vocês. Porque no Roteiro de Jesus foi retirado desses outros. Simeão, que essa passagem está no Evangelho de Lucas, Maria vai apresentar Jesus no 7º dia no templo, que fazia parte, né, da crença judia. E aí Simeão, que era já um médium, né, e que esperava ansiosamente pelo Messias, vai então receber nos braços o menino celeste. E aí então, gente, quando ele pega Jesus, sentindo, lá ainda coloca assim, muito bacana, nos seus braços amorosos de velho, né, como se fosse um avô, com aquele menino querido, começa a perguntar a Jesus assim: menino celeste, por que você não veio junto com o imperador? Por que você não veio junto com os que advogariam a causa do império? Como, menino celeste, que você vai fazer com que nós demos conta de ir no caminho que você vai ensinar? Por que você não escolheu como Salomão, Davi e outros que tiveram ouro, púrpura, recursos para administrar? Quem vai acreditar em você, menino celeste? E ele vai fazendo as perguntas, e Jesus, bebê, né, mexendo com a mãozinha e tal, e ele vai fazendo as perguntas muito assim, com o peito muito fatigado, que como? Eu sei que é você. E tem uma pergunta para vocês aí. Eu sei que é você, menino celeste, que Maria não falou nada, ninguém falou nada. Mas como que você vai nos ajudar? Como que você vai nos libertar do jugo romano? Não tem, você veio numa manjedoura, numa palha, como é que vai ser isso? E aí ele vai, né, aquelas arguições todas, aí vem Maria e afaga, né, e o leva. E aí Simeão não viu que Jesus deu a resposta para ele. Simeão, então, já de idade, desencarna, passa para o plano espiritual. E lá no plano espiritual, ele fica sabendo que mesmo ele não vendo, naquele momento, Jesus deu uma resposta para ele. Na hora que Maria foi pegá-lo, ele ficou batendo a mãozinha no peito de Simeão. Ô, gente, vocês entenderam? Hein? E aí Simeão só foi entender a resposta dele quando Simeão já estava no plano espiritual. Gente, era no coração. No coração, ele não precisa dos recursos do império. No coração, ele não vai precisar de montoados de ouro. O que ele tiver, ele pode administrar. Se for pouco, se for muito, se for difícil, se for fácil. Se é pelo recurso do coração e do entendimento, Jesus deu a resposta para ele. Agora eu quero saber de vocês. Foi bacana, não foi? Não é profundo? Jesus, menino, dando a resposta para aquele que estudava as Escrituras, que aguardava o Senhor. E ele sabia, ele fala o tempo inteiro, menino celeste, infante. Agora eu quero saber de vocês. Como é que Simeão sabia que era o Messias, não é que era Jesus não, que era o Messias? Vou até tomar água, né? Era. Ainda não é. Mas ele era médium. Como que ele sabia? Maria não falou nada. Ninguém falou nada. Eu sei disso, não é porque eu adivinhei, não. É porque, né? Pega aí, gente. É a mesma antena. A mesma antena. Hã? Como é que é? Podem colar. Eu colei. Eu só vou saber falar porque eu colei. Pode colar também. Quando ele bateu
Mas Simeão não viu. Simeão só viu isso, só percebeu isso quando ele já estava no plano espiritual. Ele não percebeu que Jesus bateu a mãozinha no peito dele. Como, gente? Ele era estudioso das Escrituras. Pega isso aqui, ó, que vocês vão me responder. Olha só. Ele estudava, ele auscultava, ele buscava. Ele estava dentro do templo o tempo inteiro. Dentro do templo o tempo todo. Em busca desse campo. Quando ele sentiu esse campo, que não tinha em mais ninguém, só pode ser ele. Vocês acompanharam? Só pode ser ele. É o menino celeste. É isso aqui que não engana ninguém. Não adianta os nossos filhos com essas carinhas bonitinhas que eles têm, não. Que é isso aqui que a gente tem que escutar, auscultar. Porque atrás dessa carinha bonitinha que nós temos dentro da nossa casa, nós temos muita coisa para resolver. Por isso que não podemos deixar eles mandarem. Temos que conhecer onde é que eu preciso agir. Uma hora cedendo, outra hora amparando, outra hora... Não é assim? Por isso que muitas vezes a gente tem mãe e pai tão bravos. A gente não sabe por quê, não é? Porque eles sabem isso aqui, ó. Eles sentem. É esse o campo que ele percebe. Fala, isso aqui só pode ser ele. Mas ele tinha o quê? Conhecimento. Ele buscava. Porque a família judaica, aquele que realmente seguia os preceitos e que queria verdadeiramente acertar, não tem como errar, gente. Está tudo nas Escrituras. A questão é o nosso entendimento com a lei. Mas está tudo lá. Tanto que nós vamos ver na primeira carta aos Coríntios, Paulo falando do corpo espiritual, que Paulo fala assim, pelo amor de Deus, vocês vão entender, não? Tem corpo material e tem corpo espiritual. Assim como a árvore morre, o corpo morre. Quer dizer, aquilo ali para ele já era natural porque ele tinha o quê? Formação. Vocês entenderam? Então Simeão vinha o quê? Buscando esse campo. Auscultando. Sabia onde estava o recurso. Eu simplesmente achei essa passagem de Simeão simplesmente maravilhosa, né? Vamos seguir? Perguntas? Então vamos lá. Olha aí, ó. A busca e a construção. A construção é feita de uma hora para outra? Não. Onde que eu mais busco? Onde que eu mais energizo? Em que situação, em que circunstância que eu mais energizo? Na oração. Quer mais? No trabalho. No fazer, nessa busca, no fazer, né? Porque oração, né? Oração não é, oh Jesus, obrigado. É? Então segue aí fazendo favor. Vamos lá para as perguntas. Divisão da lei natural. Lei natural. Não precisa falar mais nada, precisa? É natural. Vai acontecendo na nossa vida. E nós vamos o quê? Modelando para o nosso bem. Porque é isso que o alto quer. O progresso, o trabalho, a alegria. É esse que é a lei natural. E que me dá a possibilidade ainda de interagir. Nós não podemos ficar olhando o dia acontecer. Ah, minha cabeça vai doer. Deixa doer, né? Deus quer. Hã? Nós vamos dizer assim? Então tá bom. Toda a lei de Deus está contida nos ensinamentos de amor ao próximo, ensinado por Jesus? Alguém tem dúvida disso? Tudo que Jesus ensinou representa a vontade do Pai. A vontade de Deus. Que Deus é esse que ele está falando aí?
Que Deus é esse? O Deus da sua concepção. Se você quiser que seja Deus Pai, é Deus Pai. Se você quiser que seja Deus Criador, é Deus Criador. Se você quiser que seja Deus representando as leis que regem o universo, nos dando liberdade de concepção. Vocês entenderam? Dando-nos liberdade para o entendimento. Isso é maravilhoso, porque não vai o quê? Amarrar ninguém num determinado caminho. Olha como é que ele responde. Certamente, esse ensinamento contém todos os deveres dos homens entre si. Gente, os ensinamentos de Jesus estão plenamente de acordo com os 10 mandamentos. Gesiel, não vou falar de Estevão, não. A maioria que já leu Paulo e Estevão, não já? Mesmo quem não leu Paulo e Estevão, vai entender o que eu vou falar. E que está nos Atos dos Apóstolos também. Gesiel não conheceu Jesus, mas vivia os ensinamentos de Jesus. A mãe de Gesiel era um espírito tão nobre que quando Gesiel está preso naquela celazinha que o pai já havia desencarnado, ele foi tirado do poste do martírio, todo machucado, o pai já acabou de morrer, a irmã junto com ele ainda, ele reconforta a irmã, não preocupa, espera, tudo vai dar certo, aí ajeita um cantinho para ela descansar e ele fica encostado num cantinho pensando assim, se minha mãe estivesse aqui, ela saberia o que nos orientar. Porque ela falava conosco que acima de tudo sempre é a vontade de Deus. Em qualquer situação, em qualquer circunstância que eu estiver, que eu confie em Deus, que eu saiba procurar a vontade de Deus, que eu saiba procurar o melhor. Ele ainda não tinha encontrado com Jesus. Ele ainda não tinha, no plano físico, ele ainda não tinha recebido os textos do Evangelho. Onde que ele tirou essa formação, então? Onde? Nos escritos sagrados. Ele sabia de cor quase todos os escritos de Isaías. Simão Pedro, quando o recebeu, em altas febres, o Simão ficou impressionado. Eu nunca vi ninguém saber tanto dos profetas. Ele delirava durante a febre e ia citando os salmos, os ensinamentos. Olha, vocês estão acompanhando? Ou seja, o alto investe em nós sempre. Os enviados são para nos fortalecer no caminho do bem. Olha como que eles completam, gente. Olha só. Certamente esse ensinamento contém todos os deveres dos homens. Os deveres dos homens entre si. Nós conhecemos os nossos deveres? Conhecemos. De esposo, de esposa, de mãe, de enquanto profissional. Sabemos, não sabemos? Alguma coisa nós sabemos. Mas olha só. Sim? Pode falar. Quando você falou que conhecia o Evangelho, do Testamento, só o conhecimento não daria a ele a condição mental da perspectiva que ele tinha de entendimento. De união de ideias. Porque além do conhecimento, ele tinha uma vivência muito próxima do que ele, da fé que ele acreditava. Né? E essa fé eu colocava, embora ele não conhecia o homem Jesus, mas com certeza a mente dele estava ligada à condição de Jesus. Então, ele conhecia o Cristo. Vocês acompanharam o que ele está colocando? É muito mais profundo. Só que quando eu falo que ele tinha o conhecimento, ele tinha o conhecimento mesmo. Porque informação e conhecimento. Ele não tinha a informação daquele Jesus que estava ali. Mas ele tinha o conhecimento do que o Cristo passava enquanto espírito. Porque Gesiel era um espírito de bagagem. Um espírito que aceitou as orientações do lar. E se mostrava mais nobre do que o próprio pai.
Tanto que ele orientou o pai. Ele orientou o pai para que o pai não fizesse o erro que ele foi fazer. Vocês acompanharam? Então ele não conheceu Jesus, aquela personalidade que esteve no físico, mas ele estava ligado diretamente ao trabalho crístico. Isso é muito profundo. Tá? Buscando o quê? O superior. Consolador. O recurso maior. O alto. Exatamente. Né? Ele já desencarnou da equipe. Já desencarnou da equipe. Tanto, gente, que quando Paulo vai começar a escrever as cartas, Paulo, muito preocupado como que ele ia atender as igrejas, Jesus, ele percebe a presença de alguém aproximando, e Jesus fala para ele assim, não se preocupe, você não pode atender a todas as igrejas, mas eu escreverei através de você. E a partir de hoje, Estevão estará mais próximo de ti. Ou seja, as cartas de Paulo são cartas do Cristo. Médium. Para facilitar para Paulo, né? Estevão fazia intermediário do Cristo para que Paulo conseguisse escrever. E o próprio Paulo não tinha noção da profundidade dessas escritas. E ele escrevia e mandava. Quando essas cartas chegavam nas comunidades, gente, era uma alegria. É como se revivesse de novo a presença do Cristo. Era disputada a escrita. E as pessoas copiavam, passavam para frente. Tudo isso está no Atos dos Apóstolos e no Paulo e Estevão. Só que Atos dos Apóstolos, assim, eu sinto uma frieza quando eu leio o Atos dos Apóstolos, porque você lê Atos dos Apóstolos e você lê Paulo e Estevão, nada se compara. Nada se compara Atos dos Apóstolos e Paulo e Estevão. Nós podemos falar do livro Paulo e Estevão, gente, a noite inteira aqui. Só do livro Paulo e Estevão. Noite inteira, o dia inteiro, nós estaremos aprendendo e verificando. Num pedacinho do livro. Quanta coisa acontecendo, quantas lições, quanto amparo do Cristo em nossa vida. Para quê? Que a lei maior aconteça naturalmente. Naturalmente. Assim como você faz lá o seu café, o seu prato, serve o seu prato naturalmente, sem nenhuma dificuldade. O Evangelho é para isso. É para que a nossa vida aconteça naturalmente. Para que os deveres da existência transcorram sem dor, com tranquilidade. É muito comum a gente falar assim, escutar, né? Nossa, mas é muito difícil. É tudo muito... Não, mas isso é muito difícil. Se nós entendermos isso aqui de verdade, acabou-se as dificuldades. Acabaram-se. Não tem dificuldade. É o quê? Ó. Natural. Não ficou mais fácil assim? Não ficou, seu João? Muito mais fácil, ficou? Então, olha lá. É interessante que vem relembrar para nós os detalhes, ó. Os deveres que precisam ser executados, mas, olha lá, ó, mas é preciso vos mostrar sua aplicação. E Jesus é tão maravilhoso conosco que a aplicação prática estão nos livros que a doutrina mostra para nós. Nós estamos estudando um livro na mediúnica que chama Domínios da Mediunidade. Vocês não preocupem com a quantidade de livro, não. Mas preocupe em, pelo menos, Nosso Lar, Paulo e Estevão, Livro dos Espíritos, Evangelho. Pelo menos esses. Os 4, ó. 4 imprescindíveis. Evangelho, Livro dos Espíritos, Paulo e Estevão e Nosso Lar. Que vai abrir o plano espiritual para nós. E eu vou falar no Domínios da Mediunidade, mas podemos procurar também a aplicação no Nosso Lar, que nós vamos encontrar.
Muitas aplicações. Tá? Vou até falar dos dois. Nos domínios da mediunidade, olha o que é a aplicação quando nós fugimos do dever que temos para com a vida e para com o outro. Tem um companheiro de mais ou menos 30 anos de idade, capítulo Luta Expiatória. O companheiro, gente, entra na casa espírita, 30 anos. 30 anos é um homem novo, uma pessoa super nova. Não é verdade? 50, 60 hoje são, não é? Estamos na flor da idade, né? Exatamente, meninos ainda. Não é verdade? Mas é sério, né? Aí 30 anos. Uma pessoa, gente, que entra na reunião, ele foi buscar ajuda na reunião mediúnica. Só que ele não vai participar da mesa mediúnica, não. Ele vai em busca de ajuda. E aí, então, ele demonstra, a equipe espiritual relata, 2 entidades, 2 companheiros, vinculados a ele magneticamente. Mas não estava obsediando. Existe um campo, voltando naquele primeiro campo lá. Um campo de afinidade entre eles. E ele, inquieto, triste. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa morta na vida? Eu vou trocar bem em miúdos. Você sabe aquele parente que a gente chama de preguiçoso? Que a gente fala que ele não quer nada com a vida? Que é um encosto na vida do outro, tá? E que vai no médico, não consegue, vai no outro, não consegue. E lá relata todo tipo de tratamento. Todo tipo de tratamento. Que ele já passou, choques e tudo mais. Agora caiu na casa espírita. Nesse cair aqui, já sabe o que vai receber, né? Serviço, vamos quebrar aquela parede, vamos carregar aquele entulho. Ai, Filomena, vocês estão achando que eu não tenho um caso desse na vida prática? E eu levo pro papelão e junta papelão aqui, senta aqui, né, Elza? Aí o papelão não pega assim, pega do outro jeito. E eu não dou conta. Você dá conta. Vem cá que você vai dar conta. Né? A pessoa dá 3 de mim. Não, vem cá que eu vou te ajudar. Tem que ser. É esse caso desse livro, gente. Hã? Claro, nós somos assim. Eles mostrando aqui, ó, a aplicação prática do Evangelho na nossa vida, a doutrina mostrando como nós precisamos dessa aplicação prática, porque senão, olha o restante da leitura, quer ver? Desce o outro aí. Ó, eu vou terminar o caso. Se não deixareis de cumprir, como fazeis até hoje? Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida. E esse ensinamento é apenas uma parte da lei. Cumprir com o dever é apenas uma parte da lei. Há muito mais. Nós estarmos bem, com saúde, ajudando, amparando, socorrendo, também é parte. Então esse companheiro do livro, ele percebe a presença. Não tem obsessão. Não é obsessão. Os companheiros não estão em cima dele, não estão jogando ideia. É apenas uma presença. Já destrutura totalmente. Agora, onde será que começou isso? Aí o livro vai relatar reencarnações passadas, o vínculo deles, ele complicou com os companheiros, caiu nas regiões inferiores, foi altamente hipnotizado, machucado com a energia magnética, machucado. E aí, só de sentir os companheiros de longe, ele já desestrutura todo. Aí, gente, muitas vezes, é aquele filho preguiçoso, aquele irmão, aquele parente, aquele cunhado, que a gente fica querendo colocar o dedo nele na tomada, para ver se dá um insight e rompe, mas tem outras ligações para serem trabalhadas, e que somente o recurso espiritual, aliado à boa vontade, nós vamos conseguir. Nós também muitas vezes passamos por isso. Quantas vezes nós, na nossa vida, estamos a todo vapor, de repente, murcha. É ou não é? Murchamos. E o outro?
que está cheio de fios e que precisa do isolamento da nossa boa vontade e que a gente às vezes não enxerga. Vocês estão enxergando a parte prática da coisa? Bom, isso no domínio da mediunidade. Mas vocês querem ver nosso lar? Que a gente pede muito para ler? Olha o nosso irmão Francisco, capítulo 29, a visão de Francisco. Ele desencarna, jovem, prestem atenção, jovem, e se ele desencarnou jovem, ele desencarnou tinindo, não é? Tudo ok, né? Bem harmonizado, num campo de sintonia bem superior. Hã? Como é que ele desencarnou? Utilizando tudo que o mundo oferece. E que as pessoas falam assim, ah, mas eu sou muito novo, né? Tem que aproveitar a vida. Não é? Eu sou muito novo, eu tenho que aproveitar a vida. Então vai. Aí ele desencarna. Já o corpo já putrefou. Mas ele não consegue perceber que o corpo putrefou. Ele está lá nas câmeras em tratamento, e nessas câmeras em tratamento, ele sente como se o corpo dele tivesse vivo e agarrado nele. Então ele sente os vermes comer, mas ele não está com o verme comendo. Ele já foi libertado. Ah, Filomena, mas você está querendo assustar a gente? Não, é a participação prática disso aqui, ó. Aplicação prática do Evangelho. Ninguém vê, nós não viemos aqui senão para o trabalho espiritual. Como é que Emmanuel fala mesmo? Quais são as nossas paixões? Hã? Aprender a amar e servir. Quais são? Quais são? Aprender, amar e servir. Ah, mas vocês são muito exagerados. Vai lá falar com o Emmanuel, foi eu que escrevi o livro, não. Marca um minutinho lá com ele. Se você conseguir, você me chama. Não é assim? Marca um minutinho com o Emmanuel. Porque não sou eu. Eu sou papagaio, né? Eu tenho que repetir. Emmanuel. As únicas paixões justificáveis. Aprender, amar e servir. Em nome do Cristo. Então, tem jeito de ser diferente? Olha lá. Os homens necessitam de regras precisas. Regras precisas. Disciplina. Nós precisamos de disciplina. Nós precisamos saber do norte. Nós podemos existir de qualquer jeito? Podemos? Onde é que nós vamos parar se isso acontecer? Segue aí, Alexandre. Tá claro, gente? Mas nós não gostamos disso não, né? Os ensinamentos gerais e indefinidos, por serem muito vagos, possibilitam diversas interpretações. Aí, sabe o que significa essas diversas interpretações? Nós temos muita fé com os espíritos. Muita fé na espiritualidade. Porém, nós achamos que eles é que vão fazer o serviço. Não. Eles não farão. Mas Jesus mesmo disse que o homem serve o homem através do homem. Ananias. Exatamente. Ele não falou com tanta boa vontade assim, não. Ele falou exatamente assim. Eis-me aqui, Senhor, mas Senhor, você quer que eu vou lá enfrentar o leão? Ele que veio aqui para nos prender, Senhor. Não, você pode ir, agora eu garanto. Né? Porque ele teve medo, ele sabia que Saulo estava indo para prender. Mas ele confiou em Jesus. Ele confiou. Porque, o quê? Eu obedeço. Se é Jesus que está falando. E por que ele confiou que era Jesus? Ele não conviveu com Jesus também, não. Ananias também não conviveu, não. E o que ele sentiu que ele sabia que ele podia confiar? O campo magnético. A vibração, teor. Né? É Jesus mesmo, eu posso ir. Que podia ser uma armadilha, não podia?
para acabar com o trabalho de Damasco. E olha, gente, que Saulo chega ali na cidade e logo em seguida ele participa, logo depois que o Ananias aplica o passe nele, que ele volta a enxergar, ele participa do evangelho na casa de uma lavadeira e ele sentiu, no ambiente simples da casa daquela lavadeira, emoções que ele nunca sentiu dentro do sinédrio. E ele, que era um doutor da lei, e que todos o obedeciam, ele sentiu emoções, campo espiritual, alegria espiritual, que ele jamais sentiu. Lá. E depois, no finalzinho do livro, ele é chamado de volta a Jerusalém, tá? Para dar testemunho? Para dar testemunho, não, que Jesus não precisa do nosso testemunho. Foi uma oportunidade, novamente, que o povo judeu recebeu para ver se Paulo conseguia tocar naqueles corações para eles mudarem. Vocês vão escutar, prestem bem atenção no que eu vou falar com vocês. Vocês vão escutar pessoas falando assim, a decisão também é de vocês. O que você quer acreditar? Falando assim, Paulo de Tarso teve que voltar em Jerusalém para dar o testemunho, porque ele começou a perseguição lá. Aí ele teve que voltar depois, ele andar por toda a Cilícia, andar por todo o mundo conhecido, porque Paulo andou no mundo que era conhecido, ele andou. Certo? Voltou lá para dar testemunho. Testemunho? Sabendo que ele iria poder ser apedrejado e até morrer. E foi falado isso numa reunião lá em Filipe. Olha que bacana. Em Filipos, na casa do apóstolo Filipe. O apóstolo Filipe já velhinho. Paulo, quando recebe o chamado de Tiago para voltar em Jerusalém, né, que ele nem queria, abriu o evangelho, viu que deveria voltar, retorna, né, vai passando em todos os burgos, abraçando as pessoas. Você vê aquele momento em Éfeso que foi maravilhoso, a própria Maria foi lá despedir dele. Ele sabia que ele não voltaria novamente no corpo físico, naqueles lugares. Quando chega em Filipos, o apóstolo Filipe, velhinho, aí comentaram o evangelho, o próprio Filipe relatou das coisas que estavam acontecendo em Jerusalém. Aí um médium de nome Ágapo dá uma comunicação mediúnica falando que lá em Jerusalém realmente eles queriam apedrejar Paulo, que Paulo iria realmente passar algumas dificuldades lá. E as pessoas não queriam, os outros discípulos não queriam que Paulo fosse. Paulo, ó, não vamos machucar os nossos corações. Se o Cristo quer que eu vá, eu irei. Nós iremos, nós estaremos amparados. Ô, gente, sabem por quê que a igreja de Jerusalém pede a volta reabre os processos? Processos que já estavam esquecidos. Sabem por quê? Que reabrem? Isso mesmo. O que mais, gente? Porque chegava em Jerusalém notícias dos feitos de Paulo, de tudo quanto é canto. E eles estavam perdendo adeptos. Exatamente. Então eles queriam que Paulo voltasse. Nós vamos calá-lo de qualquer jeito, nem que tenha que estrangulá-lo. Desse jeito. Isso, gente, olha aí. A lei sendo seguida com direito a muitas interpretações. Se não mostra o caminho da disciplina. Vocês estão acompanhando o caminho que nós estamos traçando? E Paulo vai, não para dar testemunho. Tem nada de testemunho. Foi a oportunidade maior que o povo hebreu recebe naquele momento de mais uma oportunidade de dar um passo. E não conseguiram. Jesus está querendo nosso testemunho?
É a possibilidade. Esse grupo pode. Esse grupo tem recurso. Vamos ver se a gente consegue, mais uma vez, é a última chance desse povo. E foi mesmo. Depois disso aí nós estamos no ano mais ou menos 66, 68. Em 70, houve a invasão de Jerusalém, mais uma vez. E acabou. Possibilidades dentro do evangelho, dentro do recurso espiritual. Não que o alto esqueceu deles, de jeito nenhum. O alto não esquece de nós hora nenhuma. Mas foi a última chamada. A última chance. Já tem alguém aqui que pode tocar no coração deles. Então Paulo voltou por isto. Porque Jesus ainda estava dando àquele grupo, aquele agrupamento, mais uma oportunidade. Gente, eu acho isso simplesmente maravilhoso. Isso é excepcional na nossa vida. Porque nós também recebemos isso a todo instante. E não enxergamos. O agrupamento não enxergou. Eles não enxergaram. E ainda assim, quase que pegam Paulo mesmo, né? Paulo acaba indo para Roma, né? Porque ele apela. Tem vários detalhes aí que nós não vamos trabalhar agora. Quando ele chega em Roma, que ele fica preso, né? Num quartinho lá. Está preso, manda chamar o povo hebreu que tinha lá, né? Nas sinagogas. Resultado. Ele fala. E o povo ele foi fazendo toda a caminhada com Moisés, com os profetas, e no mais puro grego. Ele fala com aquela comunidade no mais puro grego. E a comunidade hebraica que estava ali, das sinagogas, sabia que quem falava o grego não era qualquer um. Ainda mais no estilo que Paulo estava falando. Resultado, todo mundo ficou atento, porque não era qualquer um. Mesmo velhinho ao quebrado, a energia, né? A capacidade, o recurso em favor de todos. Quando ele começou a mostrar Jesus como comandante da nossa vida, resultado, eles ficaram em discórdias. Paulo falou com eles, olha, se vocês não querem, eu ofereci a vocês o melhor do meu coração. Vocês não querem? Não tem problema, vocês podem sair. Calo a minha boca. Mais uma oportunidade para eles, mas agora em Roma. Gente, vai saindo todo mundo. Levanta um velhinho, acho que eu já contei isso para vocês. Levanta um velhinho, abraça Paulo e fala com Paulo assim, entre nós tem aqueles de boa vontade. Não deixe de nos ensinar. Vocês imaginaram, gente? Aquilo para Paulo valeu todo o discurso. Paulo o abraça e fala com ele, eu não posso pregar, porque como vês eu estou preso, mas eu escreverei um documento aos nossos irmãos. E aí, a partir do dia seguinte, ele começa a escrever a carta aos hebreus, no estilo mais nobre do grego. Um documento que ele levou semanas escrevendo. E que às vezes ele chorava intensamente de emoção, naturalmente percebendo Estevão e Jesus. E aí, os nossos historiadores, peguem a Bíblia, por exemplo, de Genebra. Vem lá a Bíblia de Genebra, ela vem toda a introdução, toda a carta que vai iniciar, todo o evangelho, ela faz um apanhado histórico muito interessante. Aí você pega esses historiadores, está lá escrito assim, que ninguém sabe se a carta aos hebreus foi Paulo que escreveu, porque mudou todo o estilo. Olha, precisa ou não precisa do livro Paulo Estevão? Aí a mesma coisa com o nosso irmão X, né? Todo mundo sabe quem que é irmão X? Irmão X é Humberto de Campos. Humberto de Campos, se vocês lerem o estilo literário dele, vocês vão ver que é muito diferente. Inclusive o estilo literário. Contos e apólogos, pontos e contos, cartas e crônicas. Qual outro? Lázaro Redivivo. Quem mais?
Boa Nova. Boa Nova, então, o Boa Nova foge de todos esses. A Irmão X, que não é nada bobo, escreve, vou contar para vocês por que é Irmão X. Ele escreve na introdução do Boa Nova assim, não sei se vocês perceberam, quem já leu Boa Nova, que ele não está fazendo nenhuma notícia, não é nenhuma notícia do plano espiritual, não. E que as pessoas que já conhecem o estilo literário dele, falarão, acharão esquisito, achará difícil que seja dele mesmo. Que ele até acha normal as pessoas acharem isso, mas que ele não acha justo. Olha, gente, fechou assim, mas eu não acho justo. Conhece a gente mesmo, né? Ah, isso aqui, psicografia, não, isso aqui não é Irmão X, não. Irmão X é casos, né? Evangelho. Ó, o companheiro tá lá, né, gente? Procurando gaveta, procurando documentário, né? Auscultando, fazendo pesquisa, que ele é um verdadeiro repórter no mundo espiritual. Crescendo. Ô, gente, tem cada coisa que o Irmão X traz para nós, da vida de Jesus, que nós só sabemos disso porque o Irmão X trouxe. Essa mesmo do Simeão, não é? E aí a gente fala, não, isso aqui não é estilo de Irmão X, não. Aí ele vem dar um tapa de luvas na gente, né? Você pode até achar, mas que eu acho injusto, eu acho. Já colocou? Não é verdade? Isso aí é a gente mesmo, nós somos assim. Então nós estamos sendo chamados o quê? A mudar. A empenhar mais por nós mesmos. A empenhar pelo outro. A empenhar pela causa. Qual que é a causa? Qual é a causa? O Cristo. O Cristo. Se todas as igrejas fossem verdadeiramente cristãs, se o espírito o católico, o evangélico, quisesse mesmo o Cristo, nós estudaríamos juntos, caminharíamos juntos. Nós ainda não entendemos realmente o que Paulo fez por nós, o que outros fizeram. A chamada é essa, para que a gente entregue, para que a gente tenha alegria no caminho com Cristo. Podemos fechar? Olha lá. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Olha a resposta dos Espíritos, gente. Vamos para a resposta de uma vez. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a lei de Moisés. Olha aí. Só ampliou. Vocês viram como que está, inclusive, essa resposta de acordo com o que falou anteriormente? Olha a sabedoria também de Kardec. Olha lá. Circunstâncias. E pode abranger todas as circunstâncias da vida, que é essencial poder segui-la, embora ela nada tenha de absoluto, como não tem os outros sistemas de classificação que dependem do ponto de vista sob o qual se considere que quer que seja. O que quer que seja. Tudo está incluído. Se eu vou dividir, lei de adoração, conceitos. É uma organização pedagógica, vamos trocar em miúdos? É uma organização pedagógica para a gente estudar. Mas na verdade, é fazer, é criar, é querer o melhor, é dar o melhor, é querer valorização da oportunidade e seguir. Exemplo não nos falta. Se nós realmente estudarmos o livro Paulo Estevão, o Evangelho de Jesus, gente, e nele seguir, acompanhar com as obras de Emmanuel, de André Luiz, ampliando o plano espiritual para nós, ninguém segura a gente não. Sem brincadeira. Vamos? Vamos ou não vamos? Nossa hora também foi. Né? Muito obrigada pela atenção. Vamos lá? Puxem a energia, né?
sentir teu amor navegar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entre meu ser, tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço, sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio minha alma em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me descer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos as bênçãos desta noite. Agradecemos aos teus mensageiros, Senhor, pelo recurso maior, movimentado em favor de cada um de nós. Que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos para acertarmos mais. Auxilia-nos a todos, Senhor, a caminharmos na tua vontade. E não podemos deixar de te pedir por todos aqueles que fazem parte de nossos passos, de nossa caminhada. Por todos aqueles, Jesus, que dividem a luta humana conosco, no plano físico e no plano espiritual. Que possam todos serem também fortalecidos, tocados pelo teu amor. Celeste amigo, permita-te pedir ainda por aqueles que estão à distância, que nos acompanhem em prece. Que os teus recursos cheguem a todos também. Permita-nos te pedir, Senhor, por aqueles que estão à frente das administrações. Desperte os governantes para o dever, para a honestidade, para o trabalho maior da tua vontade. E que o nosso carinho mais sincero, junto aos teus mensageiros, envolva-os a todos no cumprimento do dever e do trabalho. São com estes pensamentos, Senhor, em forma de prece, que te pedimos a permissão para interromper a tarefa no plano físico, nos colocando sinceramente à tua disposição. Fique conosco, Jesus. Entre em nossa vida, em nossos lares, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, gente.